Sobram ou faltam engenheiros no Brasil? Tá aí uma pergunta bem interessante de responder e estudar. Vejamos. Nestes quase meus 30 anos de contato direto com a indústria, nas mais variadas posições, desde estagiário até diretor, e sempre relacionado com engenharia, no tocante a gestão de pessoas, manufatura, qualidade, pesquisa, desenvolvimento de produtos, processos, materiais, ligas metálicas, dentre outros, por muitas vezes fui questionado sobre diversos assuntos. Mas um que volta e meia é recorrente é a dúvida dos estoques disponíveis de engenheiros no Brasil. Dia destes, parei para refletir sobre isto e fiz uma enorme pesquisa. Você gostaria de saber qual foi o resultado obtido? Então me acompanhe. Hoje somos próximos a 1 milhão de profissionais da engenharia em todo o Brasil. Isto nos atuais 42 tipos diferentes de engenharia disponíveis, até o momento. E também somos mais de 210 milhões de brasileiros. Com estes dois dados, já se consegue perceber que os engenheiros são algo em torno de 0,47% da população nacional. Isto mesmo, menos de meio ponto percentual de todos os brasileiros são engenheiros. Perfeito, já tenho um macrodado para abrir o raciocínio inicial, mas ao encontrar este primeiro dado, outra dúvida surgiu. 0,47% da população formada em engenharia seria algo relevante? Atende à sociedade? Tive que voltar às pesquisas e me debruçar no tema. Para conseguir responder, a melhor coisa a se fazer é comparar com outros países, pois assim eu teria dados balizadores, nem que sejam por aproximação. Aí começaram as minhas dores de cabeça. Se você tentar fazer o mesmo, ou seja, tentar descobrir esta informação, logo perceberá que não é algo fácil de obter. Em muitos lugares do mundo, este dado é quase que um segredo de Estado, pois não é minimamente divulgado e, em outros, para auxiliar, não fazem a intenção de divulgar. Com isto, percebi que apenas pesquisar não seria o suficiente, eu teria que explorar e até estimar. Para fazer isto, levantei a população das maiores economias mundiais, cruzei com os dados disponíveis e montei uma tabela e um gráfico. Além disso, organizei um método todo sofisticado para poder estudar, compreender e avaliar tudo. Bem coisa de engenheiro que não tem muito o que fazer, não é mesmo? Pois acredite, consegui. Mas, antes de seguir, perceba que não estou falando da qualidade ou tipo de especialidade destes engenheiros, mas sim apenas da quantidade dos mesmos, ou seja, apenas o número absoluto de engenheiros disponíveis. Farei comentários sobre especialidades mais adiante. Ao tabular dados de cada país e arredondar estes dados, comecei a entender coisas. Por exemplo, Alemanha. População, 83 milhões de pessoas. Quantidade de engenheiros, em torno de 670 mil. Índice percentual, 0,8%. A Alemanha possui aproximadamente 0,8% da sua população composta por engenheiros. Japão. 126 milhões e 500 mil pessoas. Este é o tamanho da população japonesa. Quantidade de engenheiros, 1.260.000. Índice percentual, 0,99%. O Japão possui aproximadamente 0,99% da sua população composta por engenheiros. Reino Unido, população 66.650.000 pessoas. Quantidade de engenheiros, 645 mil profissionais. Índice percentual, 0,96%.
O Reino Unido possui aproximadamente 0,96% da sua população composta por engenheiros. França, população 66.990.000 pessoas. Quantidade de engenheiros, 590.000 profissionais. Índice percentual, 0,88%. A França possui aproximadamente 0,88% da população composta por engenheiros. Estados Unidos, população 328.200.000 habitantes. Quantidade de engenheiros, 4.300.000. Índice percentual, 1,31%. Estados Unidos possui aproximadamente 1,31% da sua população composta por engenheiros. Coreia do Sul, população 51.640.000 pessoas. Quantidade de engenheiros, 980.000. Índice percentual, 1,9%. A Coreia do Sul possui aproximadamente 1,9% da sua população composta por engenheiros. Neste momento, comecei a achar que os nossos 0,47% de engenheiros era um volume baixo, mas me dei conta que estava comparando o Brasil com países muito desenvolvidos e ou muito ricos. Mudei o enfoque e a análise. México, população 126.200.000 pessoas. Quantidade de engenheiros, 1 milhão, muito próximo ao nosso número. Índice percentual, 0,79%. O México possui aproximadamente 0,79% da população composta por engenheiros. Portugal, população 10.280.000 pessoas. Engenheiros, aproximadamente 150.000. Índice percentual, 1,46%. Portugal possui aproximadamente 1,46% da população composta por engenheiros. Assim, concluí que 0,47% da população brasileira ser composta de engenheiros não é um índice elevado, muito pelo contrário. É um índice até baixo se comparado aos demais países, no caso, estes países mencionados. Entendi também que se nós estivéssemos nos qualificando adequadamente e formando mais engenheiros em outras modalidades do que as 7 maiores modalidades existentes por aqui, deveríamos não ter apenas 1 milhão de profissionais da engenharia no Brasil, mas sim de 3 a 4 milhões de engenheiros disponíveis no Brasil, ou seja, 3 a 4 vezes mais do que temos. Isto para apenas nos compararmos com os Estados Unidos, por exemplo. Mas onde estaria o problema então? Por que eventualmente se escuta que está sobrando ou faltando engenheiro no Brasil? Neste momento me dei conta de que não era devido à quantidade, ou à disponibilidade, ou ao número absoluto de engenheiros o problema, ou ainda que era isto que estava levando as pessoas a este entendimento, mas sim possivelmente a distribuição e a especialidade dos engenheiros que hoje temos por aqui. Me questionei, quem são estes engenheiros? Voltei às pesquisas e realizei novos estudos. Descobri mais uma coisa interessante. Temos um engenheiro para cada 218 habitantes. Se no Brasil temos próximo de um engenheiro a cada 218 brasileiros, em média, como pode faltar? Bom, os dados estão aí para você analisar. Descobri que na especialidade da engenharia civil estão 36% de todos os engenheiros. Pela engenharia agrônoma e engenharia ambiental, 14,8%. Engenharia elétrica e engenharia eletrônica, 13,5%. Engenharia mecânica e engenharia mecatrônica, 12,7%. Somando apenas estas 7 especialidades das 42 existentes, descobri que estão alocados perto de 80% de todos os profissionais da engenharia do país. Ou seja, algo como
796 mil engenheiros, restando apenas 20% para todas as demais engenharias. Inclusive, descobri que existem casos extremos ou de pouquíssima oferta, e isto sim é um enorme problema, como engenharia de materiais e engenharia metalúrgica, com 0,84%, menos de 9 mil profissionais para todo o país. Engenharia de alimentos, com 0,60%, menos de 6 mil. Engenharia de minas, com 0,5%, menos de 5 mil. Engenharia naval, com 0,24%, menos de 2.500 profissionais. E engenharia aeronáutica, com 0,17%, menos de 2 mil profissionais. Assim ficou fácil entender porque as pessoas têm a falsa percepção de que sobram ou faltam engenheiros em dados momentos da história no Brasil, mesmo tendo 0,47% da população formada em engenharia e termos à disposição quase 1 milhão de profissionais. Depois de todo esse estudo, concluí que a distribuição das especialidades ou tipos diferentes de engenharia disponível é completamente desproporcional, e isto é que causa toda a confusão. Temos engenheiros demais em algumas áreas, atividades ou setores, e nos faltam engenheiros em outras. Cabe ressaltar que não realizei nenhum estudo de como estão distribuídos estes engenheiros pelo país e se existem regiões com maior concentração do que outras, quanto à disponibilidade dos profissionais da engenharia. Mas certamente pode-se dizer que não precisa estudar muito para descobrir que a distribuição dos engenheiros pelo país também é desproporcional. Depois de responder estas questões, me vieram outras, tais como: por que seguimos direcionando nossos profissionais técnicos da engenharia para uma mesma área se nela existe um excedente de oferta? Com a chegada da indústria 4.0, onde a engenharia irá brilhar em todas as áreas do conhecimento científico, teremos profissionais suficientes para atender a demanda que se apresentará? Aliás, que já está se fazendo presente? Se sim, ótimo. Se não, como resolver? Temos como auxiliar os engenheiros a prosperar? Se temos, como faremos? Descubra uma opção a seguir. Inscreva-se no canal Trinenge do YouTube, marque gostei nesse vídeo e navegue para descobrir como conseguir prosperar na maravilhosa carreira da engenharia. Caso ainda não encontre a resposta para o que procura aqui no canal, visite o nosso site trinenge.com.br. Até a próxima! Sobram ou faltam engenheiros no Brasil?